Boa noite a todos, boa noite a todos. Estamos no ar. Professor, verificou seu e-mail, meu TCC. Flávia, que horas tu mandou isso, Flávia? Deixa eu abrir aqui a tela. Aqui, agora abriu. Boa noite a todos. Já estamos gravando a nossa nona aula, ou 10ª aula, acho que é 10ª aula já. Me parece que é a 10ª aula de Direito Tributário 2, nessa terça-feira, dia 5, dia da publicação, promulgação e publicação da nossa Constituição de 88, hoje 33 anos, né? 33 anos, Daniel, Maíra, Gilson, Flávia, temos aqui 20 e poucos alunos, Carlos, Daniel, Danilo, Eduardo, Elias, Flávia, Gilson, Hermes, João Gabriel, Laís, Leandro, Mayra, todos aqui presentes, Matheus, Rafael, Ricardo, Sayonara, Sônia, Vitor, Thiago, Tainara, Sayonara, Ricardo Barbosa. Desejo a todos, então, uma boa semana. Hoje, 33 anos da nossa aula com o Krieger. Quem tiver aula do aulão, fica à vontade, só depois deixa avisado aí para alguém que queira pra fazer a chamada, a hora que eu fizer a chamada, para alguém responder aí, para que não fique com falta, tá ok? Então, hoje nós temos que concluir essa parte teórica para que a gente possa, depois do feriado, você sabe que tem feriado dia 12, né? Só ligar o ar, que está quente. Só um pouquinho. Calma lá. Se não vier nenhum aluno, nem vou instalar essa câmera nem vou instalar a câmera do tripé. Estamos sozinhos aqui na sala. Semana que vem, dia 12, nós temos o feriado, não tem aula então. Depois tem feriado dia 15, que é na sexta, que é dia do professor também. Então, vocês na semana que vem, terça, não terão aula. Na outra semana a gente vai fazer uma atividade já para exercitar isso que nós vamos ver agora aqui. Então, nós vamos iniciar essa nossa aula ao cumprimentá-los todos. Dia 17, dia 15 é feriado, dia 17 é a prova da ordem, e na outra terça, dia 19, 17, 18, 19. Eu acho que dia 19 a gente faz uma atividade aqui na sala para exercitar, e depois, na outra semana, a gente já tem a prova da M2. Na aula passada, pessoal, eu parei na tela aqui no slide número 40, onde estávamos iniciando a falar sobre o processo administrativo fiscal. Quero tecer alguns comentários iniciais acerca do que é um processo, né? Se formos pensar, tudo que fazemos é de acordo com um processo. Tudo que fazemos é de acordo com um processo. São passos que a gente vai dando ao longo do caminhar da vida da gente, até chegar num fim desejado ou mesmo indesejado. Mas é tudo fruto de um processo. O processo administrativo fiscal, vou abrir a tela aqui, o processo administrativo fiscal é a forma adequada para inicialmente determinar que existe um tributo a ser pago, ou seja, fiscalizar a tributação, e lançar o tributo para que o crédito seja constituído. Então, o processo, ele possibilita a participação das partes envolvidas. Se nós não tivéssemos o processo, seja ele processo judicial, criminal, administrativo e administrativo tributário, como é o processo que nós estamos tratando aqui, o Estado agiria de forma déspota, ele alegaria algo e não daria chance do contribuinte ou do sujeito passivo da obrigação contestar o que ele está fazendo.
Então, como nós estamos numa república, a república é democrática, os processos são importantes. Porque o processo democratiza as relações entre as partes. Por isso a importância do processo. Então, num sentido mais amplo, processo é toda a sequência de atos que buscam um fim. Os atos que são de interesse do Estado são aqueles de fiscalização para lançar o tributo, determinar a existência de um tributo devido, lançar o tributo e cobrar o devedor. Não seria crível, não seria, ou seria absurdo, seria absurdo, melhor dizendo, instituir o tributo, certo? E não buscar, através de um devido processo legal, no caso administrativo, cobrar esse tributo, determinar a existência desse crédito e cobrar o tributo. Então, o processo administrativo fiscal nada mais é do que o trabalho da fiscalização tributária no sentido da arrecadação. Falamos na aula passada sobre a fiscalização. A fiscalização é o início do processo. É o início do processo. Depois de fiscalizado o contribuinte, o fiscal leva as informações para o auditor e o auditor, então, lança o tributo. E esse tributo lançado é notificado à parte devedora para que ele pague o valor ou apresente alguma queixa, alguma impugnação a esse lançamento ou a essa cobrança. Só é possível exercer o contraditório e a ampla defesa se nós tivermos um processo. Se não tiver o processo, fica difícil. Imagina, por força do Estado, por força de império, que o Estado tem uma força de império, ele diz, olha, tu importou um produto estrangeiro, tu deve pagar o imposto de importação e está acabado. Não há processo, não há nada. Tu está notificado para pagar e tu não tem prazo para impugnar, tu não tem prazo para recorrer, não vamos mais discutir esse assunto. Essa atitude, ausente, portanto, um processo administrativo, seria o abuso do poder sobre o contribuinte, seria uma forma abusiva, despótica do poder. Isso acontecia muito na época das monarquias, em que o rei, a rainha, os imperadores, eles impunham a vontade do reino, do reinado, da monarquia, da aristocracia, aos contribuintes, que eram normalmente os mais pobres, os vassalos, né? Aqueles que eram menos aquinhoados. Então, a nobreza sobrevivia dessa cobrança arbitrária de tributos já na Idade Média. Se não tivesse dinheiro, moeda, tomava os alimentos, tomava a produção, os animais, tomava a propriedade. Com o passar do tempo, esse processo foi se humanizando, entre aspas, né? Continuou o Estado, agora não mais na mão da monarquia, mas o Estado na mão do povo, numa república. Passou a república, então, a instaurar um Estado cobrador de tributos, mas por autorização legal e de acordo com um devido processo. Esse processo é o processo administrativo fiscal que nós temos implantado no Brasil. Não há um código de processo tributário em vigor no Brasil, mas nós temos um decreto que tem força de lei, porque foi feito durante a ditadura militar, no tempo do AI-5. Nós temos um decreto-lei chamado número 70235, de 1972. Esse decreto, ele regulamentou esse trabalho da determinação e da exigência dos créditos por parte da União. Em 2015, foi feito um novo decreto regulamentando esse decreto-lei, que tem força de lei, e passou a ter o número 7574 de 2015, foi na época ainda antes da cassação da presidente Dilma. Então, esse decreto 7574 de 2015, no fundo, ele regulamenta uma lei, um decreto-lei, com força de lei, lá de 72. Então, as regras do processo administrativo fiscal, ou seja, como deve agir o fiscal, o auditor fiscal na sua fiscalização, no lançamento dos tributos, na determinação e na existência de um crédito a ser cobrado, está regulamentado nesses dois decretos, um decreto-lei e um decreto que regulamenta o decreto-lei. Por isso que esse decreto-lei 7235, ele está em vigor ainda com força de lei, como se ele fosse produzido no Legislativo, embora tenha sido produzido no Executivo, na época que o Congresso estava fechado. Então, quando eu falo da importância do processo, eu estou ressaltando a importância do processo para a democracia.
para o tratamento isonômico, para a questão da impessoalidade, para a questão da moralidade, para a questão da publicidade dos atos. Porque é só dentro de um processo que tudo isso se apresenta. Acabou de entrar o meu orientando, Felipe Storck, que me abandonou aqui na sala de aula, também não tem vindo aqui. Semana passada já não veio. E hoje, pelo jeito, ficarei sozinho novamente aqui. Boa noite. Boa noite, Felipe Storck. Boa noite a todos que estão aí. Então, olha só, estamos gravando essa aula para depois deixar disponível para vocês aí no YouTube e na plataforma. Então, um processo é uma sequência. Gilson diz que está sempre com a gente aí, é verdade. Gilson não tem faltado nunca às nossas aulas, ele está sempre presente. É um bom aluno. Aliás, todos vocês são bons alunos. E merecem uma boa aula porque vocês são bons alunos. Melhor, vocês são estudantes, porque o aluno é aquele passivo, né, que fica só assim parado e tal. O estudante é aquele que estuda. Então há uma diferença entre aluno e estudante. Vocês são estudantes. Alunos são aqueles que se matriculam e frequentam a aula e não perguntam nada, não participam e tal. Certo? Então vamos lá. Obrigado pelo elogio, Gilson. Um abraço a todos aí. Então olha só, se não houvesse, por exemplo, um processo para condenar alguém por um crime, vamos que o Estado tivesse o poder de impingir a uma pessoa o crime e não desse a ele, dentro de um devido processo, o direito de defesa. Ele poderia alegar que não foi ele que matou, ele poderia alegar que o cara não morreu, ele poderia alegar que ele estava em legítima defesa, ele poderia alegar algumas atenuantes, que ele bebe, que ele é drogado, que ele é louco, que ele não está bem das faculdades mentais, ele pode alegar várias coisas. Ele pode alegar que foi culposa a morte, o homicídio culposo, não doloso, como o Ministério Público quer. Então, vejam, a importância do processo judicial e a importância também do processo administrativo. Porque se nós, advogados, não tivéssemos ao nosso dispor os processos, nós não poderíamos atuar, inclusive. É devido à existência do processo, seja ele administrativo ou judicial, que o advogado é permitido ao advogado a participação com a produção de provas, com a produção de argumentos, com a retórica da nossa oratória. É importante para que o juiz perceba as informações, né, e depois ele demonstra o seu entendimento acerca disso. Então, o processo de conhecimento ele é importantíssimo em qualquer processo. E não deixa de ser importante também no processo administrativo fiscal. Porque o processo administrativo fiscal começa pela fiscalização e aplicação da legislação tributária. Então, quando tu tem uma loja e recebe a visita do fiscal, tu passa a integrar um processo de fiscalização, que o fiscal quer determinar a existência de um crédito e que tu tenha que pagar se for comprovada a existência efetiva desse crédito. Então, se o processo se instala, tu tem chance de apresentar provas que já pagou, prova de que tu não deve aquele tributo, prova de que quem está cobrando não pode cobrar, prova de que tu pode apresentar uma prova de que está prescrito, tu pode apresentar uma prova que já decaiu o período para lançar o tributo, já houve decadência. Ou seja, se não houvesse o processo ou o devido processo, que é o que nós estamos tratando aqui do processo administrativo fiscal, não seria possível apresentar as contradições daquilo que é dito pelo Estado. Então, o Estado me executa, ele lança o tributo, me executa. Imagina, se eu não pudesse apresentar um embargo à execução, eu não teria chance de me defender. Professor, mas por que o senhor vai apresentar um embargo? Porque eu, às vezes, posso ter um cliente que já pagou o tributo, eu posso ter um cliente que o tributo já decaiu quando foi lançado, já tinha passado mais de 5 anos. Eu posso ter um cliente que foi executado depois de mais de 10 anos, já houve a prescrição. Isso acontece no crime, isso acontece no direito civil, isso acontece no direito tributário. Todos os ramos do direito nós temos decadência, prescrição. Imagina entrar com uma ação trabalhista depois de 2 anos. Prescreveu o direito de entrar com a ação. Então, tu tem que aconselhar o teu cliente. Agora, se não houvesse processo, o Estado agiria de forma arbitrária. Então, por isso que eu estou fazendo essa aproximação, para dizer que os processos são importantes, porque eles é que garantem a democracia, a isonomia, a moralidade, a publicidade dos atos praticados, a possibilidade da discussão, da argumentação, da retórica, do exercício do conhecimento por parte dos advogados. Imagina nós, advogados, não ter chance de falar no processo, ou não ter processo.
Quando se instala uma ditadura, o ditador troca os juízes, coloca árbitros, não coloca nem juízes. E olha a palavra que eu estou colocando para vocês. Por que árbitro? Lembre-se do futebol. No futebol não há juiz de futebol. No futebol há árbitro de futebol. No vôlei há árbitro, no basquete há árbitro. Eles arbitram a decisão. Não há processo. Ninguém contesta o cartão. Pode até falar um pouco ali, mas morreu. O cartão foi aplicado, é vermelho, amarelo, acabou. Estou dando um exemplo do futebol, que é mais claro para nós, porque ali há uma arbitrariedade do árbitro. O árbitro usa da sua arbitrariedade. O juiz pesa os argumentos, mas ele só pode fazer isso se tiver um processo. Se não tiver um processo, não há como pesar argumento. A diz A, B contradiz B. Contradiz e fala ao contrário do que A está dizendo. A diz que é assim, B diz que é assado. E isso só é possível num processo de conhecimento. No caso das questões tributárias, o processo administrativo fiscal é importantíssimo, porque há uma ação fiscalizadora, o fiscal, detectando que existe um fato gerador do tributo, ele leva essa informação para o auditor localiza o devedor, lança o tributo, calcula, aplica as alíquotas, pega a base de cálculo, aplica a alíquota prevista em lei e notifica o devedor para que ele pague. Mas essa notificação abre um processo. Ao lançar o tributo, a pessoa é notificada ou intimada para pagar ou para impugnar aquele lançamento, ou aquela ação fiscal do fiscal e do auditor. Então, aqui, quando eu abro o arquivo, na página onde nós paramos, eu vou entrar aqui agora, eu vou apagar a minha imagem, vai ficar a minha imagem aqui no canto, a minha imagem vai ficar aqui no canto para que a gente possa ir conversando, e aí eu vou mostrando para vocês algumas informações importantes nos slides que eu já disponibilizei para você. Então, nós paramos aqui no slide 40, que diz que o processo é uma sequência de atos, é um movimento dirigido a alcançar um fim. Esses movimentos, esses atos, são os procedimentos. Então, o processo é um conjunto, um somatório de procedimentos que tem início, meio e fim. Todo o processo tem início, meio e fim. Não há processo judicial sem sentença, não há processo administrativo que não vá ter uma decisão, nem que seja pelo arquivamento, nem que seja pela extinção do processo, mas tem um fim. O processo administrativo, do caso tributário, o fim buscado é o pronunciamento da autoridade administrativa decidindo ou homologando um determinado ato. Então, o fiscal diz que houve o fato gerador do tributo, aplica a lei, informa quem é o devedor daquele tributo, o auditor, então, decide abrir o processo, que é o lançamento do tributo, ele lança o tributo, notifica a parte contrária, e essa determinação e exigência do crédito tributário se dá pelo auditor, que intima a pessoa para pagar ou para homologar em 30 dias, que é o que diz o Código Tributário. Então, essa autoridade administrativa, no caso, o auditor, ele está incumbido disso, de apanhar as informações da fiscalização tributária, determinar a existência de um crédito a ser pago por alguém, quantificar esse valor, conferir na legislação qual é a base de cálculo, qual é a alíquota a ser aplicada, e aí intimar o devedor para que ele venha pagar administrativamente. Então, o processo administrativo nada mais é do que o pronunciamento da autoridade com vistas ao recebimento do tributo. No caso, processo administrativo tributário. Os outros processos administrativos podem tratar de outro assunto. Nós temos processo disciplinar, por exemplo, no âmbito da administração pública, que tem outra finalidade, que é para apurar a falta do servidor, alguma falha que tenha cometido um servidor. Nós temos processos que apuram as multas de trânsito, né, que a pessoa recebe uma multa e aí abre um processo, ele pode impugnar, ele pode recorrer do auto de infração da multa e tal. Então, também é um processo administrativo. O processo administrativo fiscal, no sentido mais amplo, né, da expressão, é um ato administrativo de autoridade para o reconhecimento da relação jurídica fisco-contribuinte. Professor, que história é essa de relação jurídica fisco-contribuinte? Eu pergunto para vocês o seguinte, aí vocês abrem o microfone e me respondem. Se eu compro um apartamento aqui em Balneário Camboriú, no momento da compra, existe uma lei do ITBI.
eu preciso, pela lei de ITBI, recolher um valor para o município. É o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis a Título Oneroso. Esse é o ITBI. Quando eu vou comprar esse imóvel, eu estabeleço ou não uma relação jurídica do fisco comigo, que sou o contribuinte? Sim ou não? Sim. Se eu continuo com esse apartamento no meu nome, eu continuo com uma relação jurídica contribuinte com o fisco municipal ou não? Agora não mais com o ITBI. Agora eu continuo com uma relação do... É o outro tributo do IPTU. Então, a relação jurídica fisco-contribuinte é o objeto da fiscalização. Então, quando eu vou lá no cartório fazer a escritura pública, o cartorário diz assim, meu amigo, vai lá no balcão da prefeitura e pega uma guia de recolhimento do ITBI, declara quanto é o valor do imóvel, leva o teu contrato de compra e venda, o município vai reconhecer essa relação jurídica e vai lançar o ITBI através de uma guia, vai colocar no sistema lá de computadores do município, vai lançar dentro do sistema, vai emitir uma guia, documento de arrecadação municipal, uma DAN, documento de arrecadação municipal. Tu recolhe esse valor porque há uma relação jurídica de direitos e deveres. O município tem o direito de receber esse imposto de transmissão a título oneroso do bem imóvel, que é o ITBI. E a partir do momento que essa escritura for concluída, tu vai registrar no registro de imóveis, vai lá no cadastro do município, vai registrar esse imóvel lá no cadastro imobiliário, e tu vai continuar com uma relação jurídica tributária com o município até que tu venda esse apartamento, em relação ao IPTU, que é um outro imposto. Um imposto já acabou a relação jurídica tributária, porque tu já pagou o ITBI, agora tu assume uma outra relação. Eu digo, comparando, é um casamento. O casamento são direitos e deveres dos nubientes, né? Como é? Nubientes. O homem tem direitos e obrigações, a mulher que casa tem direitos e obrigações, é um contrato social. O Estado brasileiro, ele estabeleceu alguns contratos sociais em matéria tributária. Para que haja direitos e deveres, tem que ter uma relação jurídica. Se não houver relação jurídica entre eu e o Estado, eu não devo nada para o Estado não deve nada para mim. Um morador de rua tem relação jurídica tributária com o município em relação ao IPTU? Se ele não tem nenhum imóvel? Tem relação jurídica? Não. Ele pode até ter direito, se ele estiver passando fome, de ir na assistência social, ganhar uma cesta básica e tal, ele até tem alguns direitos garantidos pela Constituição, mas relação jurídica tributária ele não tem. Ele não comprou apartamento, não estabeleceu relação jurídica tributária para o ITBI. Ele não continua tendo apartamento nenhum, não tem casa, não tem apartamento, não tem relação jurídica tributária do IPTU. Ah, mas ele montou uma loja. Então ele passou a ter uma relação jurídica tributária com o município, porque ele tem que pagar a taxa de localização e funcionamento da loja. Aí ele já estabelece uma relação jurídica tributária com o município, em função da taxa, que é uma espécie tributária, que precisa tirar o alvará, como diz o Gilson. Para sacar o alvará ele tem que ter uma relação jurídica tributária, tem dever, tem direitos e deveres em relação a isso, tem o direito de instalar a loja, tem o dever de ter o alvará de funcionamento. Ele passa a ter uma relação jurídica tributária, ele passa a ter um casamento com o Estado, em termos de ICMS, porque cada vez que ele circular uma mercadoria, ele tem que pagar ICMS. E passa a ter relação jurídica tributária com a União, porque ele tem um funcionário, tem que recolher contribuição previdenciária, tem que recolher contribuição previdenciária dele, tem que recolher o imposto de renda da pessoa jurídica que ele montou. Então, vejam, ao montar uma loja, tu realiza um casamento poligâmico, para dar um exemplo mais chulo. Tu tem 3 relações jurídicas: municipal, com os alvarás, a loja com o Estado, pela venda de mercadoria, que é o ICM, e passa a ter uma relação jurídica tributária com a União. Ou seja, tu passa a ser fiscalizado por 3 entidades. É como se o homem casasse com 3 mulheres fiscalizando o coitado do homem. Isso é uma expressão machista, né? Desculpe as mulheres, mas eu estou dando um exemplo meio machista. Vamos fazer um inverso. A mulher, vamos que os entes são masculinos. Então, são 3 homens fiscalizando aquela mulher, que é a empresa. Uma empresa é feminina ou uma mulher. Senão vocês vão me chamar aqui de machista e não, de forma alguma, eu sou machista.
Então vejam que esse exemplo que eu estou dando, a princípio, a princípio essa empresa passa a ter 3 relações jurídicas tributárias e passa a ser fiscalizado por 3 esferas de governo que buscam a arrecadação tributária em cima dessa empresa. Professor, e se ele é do Simples, ele vai sofrer só uma fiscalização, porque o Simples paga tudo para a União, depois a União distribui. Houve uma simplificação nessa fiscalização para arrecadar tudo para o ente maior, que é a União, e depois a União repassa as fatias para o Estado e município. Mas isso é um regime diferenciado de tributação, que é o Simples Nacional. Existem empresas que têm direito de não pagar tributo, porque são microempreendedores individuais, aí não precisa ter toda essa burocracia e tal, essa relação jurídica é mais simplificada, é tipo uma união estável, assim, não é um casamento, é uma união estável, é uma coisa mais light, mais leve. Certo? Então, num sentido amplo, são os atos administrativos para reconhecer a relação jurídica fisco-contribuinte. Em sentido restrito, qual é a espécie de processo administrativo que eu vou tratar, que eu estou tratando? Nós temos 5 espécies de processos administrativos fiscais. O primeiro deles é o reconhecimento, é a determinação, que é a mesma coisa que fiscalização, determinação e exigência do crédito tributário. Então, é fiscalizar, lançar o tributo e cobrar. Esse é o primeiro processo. Esse processo é de origem do fisco. Esse processo é de interesse somente do fisco, que é o primeiro processo, que é o processo mais importante para o fisco. Aliás, é o único que é de interesse para o fisco. A única coisa que o fisco quer é fiscalizar para lançar o tributo e cobrar o tributo. Ele não tem outra lógica. Dentro do princípio até do utilitarismo, o que o Estado quer é arrecadar. A tributação só serve para fazer com que o Estado arrecade, não tem outra função. Nós, contribuintes, temos 4 espécies de processo que estão à nossa disposição. O primeiro deles é o processo de consulta. Nós podemos consultar o fisco acerca dos nossos direitos e acerca da interpretação das leis tributárias. Eu posso protocolar e abrir um processo junto à Receita Federal, Estadual, Municipal, perguntando coisas para que eu possa cumprir com a legislação tributária, eu preciso esclarecer algumas dúvidas. Então, esse é um processo à disposição do contribuinte, essa é a consulta. Nós temos o processo de restituição de valor pago indevidamente. Um contribuinte, ou o sujeito passivo da obrigação, que é aquele que desembolsa efetivamente o tributo, paga um tributo de forma equivocada. Ou foi cobrado de forma equivocada, ou espontaneamente pagou de forma equivocada. Em qualquer situação dessas, ele tem direito de repetir, como diz o Gilson, o indébito. Veja, eu paguei um débito, só que não era um débito. Eu me dei conta que não era um débito depois. Então, o Estado tem que, se eu paguei daqui para lá, o Estado tem que pagar de lá para cá. Eu paguei daqui para lá, ele tem que repetir de lá para cá o pagamento. Eu quero que ele me devolva o valor que eu paguei indevidamente. E por que ele vai repetir o pagamento pelo indébito? Porque não era um débito. Então, a repetição do indébito é repetir o pagamento do Estado para o contribuinte em função de que não havia um débito. O Estado tem créditos tributários. Nós, contribuintes, temos débitos tributários. Quando a gente recebe uma certidão positiva, e nós vamos ver isso mais adiante, é porque nós temos débitos com o Estado, ou com a União, ou com o Estado membro, ou com os municípios. E se morar no Distrito Federal, pode ser que seja até com o Distrito Federal. Então, a repetição em débito é um processo administrativo a favor do contribuinte, ou daquele que efetivamente desembolsou, que é o sujeito passivo, que às vezes não é a mesma pessoa, né? Eu já expliquei isso para vocês, que às vezes o contribuinte não é necessariamente o sujeito passivo que entregou o dinheiro para a União. Quem tem direito de receber a repetição de indébito? O sujeito passivo. Se é ele que desembolsou, ele que pode receber. Professor, mas o contribuinte é outra pessoa. Essa outra pessoa só pode ingressar em juízo se tiver autorização expressa do sujeito passivo, porque quem desembolsou efetivamente foi o sujeito passivo. A Univale desconta do meu salário a contribuição previdenciária, certo? Certo. Ela calcula sobre o meu salário
14%, agora eu estou na líquida dos 14%, aumentou, né, com a reforma essa da Previdência, aí me ferrou. Né? Essa reforma da Previdência passou de 11% para 14% a minha contribuição previdenciária. Então, a Univale é o sujeito passivo da obrigação, embora eu seja o contribuinte desta contribuição previdenciária para me aposentar, essa contribuição para o INSS. Aí o que faz a Univale? Ela desconta do meu salário e fica com a obrigação de entregar para a União. Vamos supor que ela entregue um valor a mais. Quem é que tem direito de exigir essa devolução desse valor a mais? A Univale, porque foi ela que desembolsou. Embora tenha descontado do meu salário, mas no fundo ela ficou com o meu dinheiro para pagar. E como ela pagou para mais, ela tem que receber de volta a parte que ela pagou para mais. Eu não poderia entrar na justiça pedindo essa devolução, porque eu não sou sujeito passivo da obrigação da contribuição previdenciária minha. Quem é o meu patrão, no caso a Univale. Assim é o imposto de renda retido na fonte pelo empregador, é ele que tem, como sujeito passivo, o direito de repetir o indébito. E ele tem que pedir para quem ele pagou. Se ele pagou para a União, vai para a Justiça Federal. Se ele pagou para o Estado, vai para a Justiça Estadual. Se ele pagou para o município, como o município não tem Justiça Estadual, não tem Justiça Municipal no Brasil, não tem poder judiciário municipal, ele vai na Justiça Estadual também. A quarta espécie tributária também é de interesse do contribuinte ou do sujeito passivo da obrigação, que é, depende de quem for pagar, né? Que é o parcelamento dos tributos não pagos. É possível parcelar? É. Isso abre um processo, professor? Isso abre um processo. Agora, tudo automatizado na internet, entra na Receita Federal, ali tem parcelamento de imposto de renda atrasado. Tu vai lá, vai ter já as quantidades de cotas, tu faz as opções ali pela internet, clica em enviar, já vai a proposta para lá, eles já homologam teu parcelamento, já imprime a guia, já sai pagando. De fato, existe um processo, porque pode ser negado o parcelamento. Então, existe um processo. Porque tu pode não estar adequado, tu pode não ter o direito ao parcelamento. Então, tu protocola, mas pode ser negado. Então, existe um processo. Se eles negarem, tu pode impugnar, então existe um processo. Embora todo ele informatizado, todo ele automatizado, mas existe um processo de parcelamento dos débitos tributários. As pessoas que devem têm direito de parcelar e isso abre um processo. E por fim, nós temos o processo de reconhecimento de direitos. Tem contribuintes que têm isenção, tem contribuintes que são imunes dos impostos. Por exemplo, o sindicato dos trabalhadores, quando compra um apartamento, não estabelece relação jurídica tributária com o município em termos de ITBI, muito menos em termos de IPTU. Esses dois impostos, o sindicato dos trabalhadores está imune a esses impostos. Então, ele faz a escritura pública. Se o cartorário mandar ele na prefeitura, ele diz: não, meu amigo, eu sou sindicato dos trabalhadores. Eu não sou sindicato dos empregadores e não sou outra entidade. A minha classificação é sindicato dos trabalhadores. A Constituição, lá no artigo 150, inciso 4, 5, 6, não me lembro qual é o número, acho que é o 6, me garante essa, acho que é o inciso 4, me garante essa imunidade em relação aos impostos. Professor, mas o lixo, o recolhimento de lixo, a COSIP, aquela contribuição de iluminação pública, o sindicato vai ter que pagar. Sim, ele vai ter uma relação jurídica tributária em relação à COSIP, vai ter uma relação jurídica tributária em relação à contribuição previdenciária dos seus empregados do sindicato, vai ter relação jurídica tributária em relação às taxas. Só está imune dos impostos, porque a Constituição imunizou essas entidades, partidos políticos, sindicato dos trabalhadores, entidades sociais, educacionais sem fins lucrativos e filantrópicas, como é o caso da Univale. Então, elas não pagam imposto. Falei eu, imposto, mas elas pagam taxas e contribuições. Aliás, a Univale, por ser filantrópica, lá no capítulo da Constituição, que hoje completa 33 anos, tem também uma imunidade, que eles chamaram de isenção, mas no fundo é uma imunidade, da contribuição previdenciária patronal. Elas também gozam dessa. Então, não é só essas entidades de ensino filantrópicas, né, que prestam serviço ao comunitário, como o EMA, que vocês trabalham para o EMA,
A Univale tem um hospital Pequeno Anjo que atende crianças de graça e tal. Esse trabalho filantrópico dá a essa entidade o direito de gozar da imunidade e da contribuição previdenciária patronal também. Mas descontar dos professores e funcionários a contribuição do empregado, elas têm que fazer e repassar. Então, existe uma relação jurídica tributária previdenciária como a Univale sendo sujeito passivo, não como a Univale sendo contribuinte. A Univale não é contribuinte da contribuição previdenciária, mas é contribuinte do que ela retém dos funcionários para fins de aposentadoria dos funcionários. Então, ela tem uma relação jurídica como sujeito passivo, nunca como contribuinte. Não sei se ficou claro isso para vocês. Então, aqui, eu estou indo até devagar, assim, porque é um assunto... É um assunto complexo, né? Embora seja um assunto comum, assim, mas ele é um assunto mais ou menos complexo. As atividades desenvolvidas, digo eu aqui, no processo administrativo fiscal é de natureza administrativa, vinculada às determinações legais. Claro, a natureza de um processo administrativo fiscal é a natureza administrativa. No entanto, digo eu, esse processo administrativo, com natureza administrativa, ele pode migrar, ele pode adquirir uma natureza jurisdicional. É mesmo, professor? Como que se dá isso? Um exemplo para que fique claro. Vamos supor que o fiscal venha na minha loja, me fiscalize, diga que eu estou devendo ICM, né? Eu declarei que vendi 100 mil, eu declarei que vendi 60 mil reais em calça jeans. O fiscal do ICMS diz, não, o senhor vendeu esse mês 100 mil. Então, o senhor tem, sobre 40 mil, o senhor tem que recolher o ICM. Então, ele determina que eu tenho esse débito, ele determina esse crédito para o Estado. Então, eu passo a ter um débito, lança esse tributo e me notifica para que eu faça o recolhimento. E vai me dar 30 dias para que eu pague essa diferença. Eu paguei ICM sobre 60 mil, deixei de pagar sobre 40. É ele que está dizendo isso. Eu digo para ele, para o fiscal, não, eu não devo isso. Eu não vendi 100 mil, eu vendi 60 mil. Então, o que faz o fiscal? Ele informa o auditor lança os 40 mil, aquele valor relativo aos 40 mil de ICMS, e me notifica para que eu pague em 30 dias ou apresente uma impugnação. Se eu quiser produzir prova nessa impugnação, eu posso, né? Ampla defesa. Eu posso, então, contraditar o que foi dito pelo fiscal. O fiscal disse que eu devo. Eu quero contradizer ele, contraditar ele, dizer que eu não devo. Inclusive apresentando as notas fiscais da minha empresa. E a movimentação financeira, o meu cartão de crédito, tudo isso eu quero demonstrar. Só que aí o auditor, que é o que cuida do processo administrativo, diz, não vou receber. Não vou receber essas provas. O senhor não tem direito de apresentar essas provas. Não, mas eu gostaria que tivesse uma perícia contábil, eu gostaria de apresentar as notas de compra, nota de venda. Eu quero provar que, de fato, eu vendi 60 mil, não vendi 100 mil. Vocês estão enganados. Aí o auditor diz, não vou receber suas provas. Bom, se o senhor não for receber minhas provas, o senhor está evitando, impedindo que eu exerça a ampla defesa. E aí o advogado, em nome dessa empresa, entra com um mandado de segurança contra a autoridade do auditor e do Estado, por exemplo, que está cobrando ICM, é o Estado de Santa Catarina, vamos supor, e transforma aquele processo que era originariamente administrativo, ele passa a adquirir uma natureza jurisdicional. Vejam que ele sai do administrativo, viaja até o Poder Judiciário, ganha uma liminar para que o Estado receba as provas e as comprovações e as perícias. Aí eles são obrigados a receber, eu volto para a natureza administrativa do processo. Mas tu vê que ele um tempo ele ficou com natureza jurisdicional e depois voltou para a natureza administrativa. E aí segue adiante com aquelas provas, e aí o auditor vai ter que analisar as provas, porque o juiz mandou ele receber as provas. Estou dando um exemplo de que os processos administrativos, embora tenham natureza administrativa, podem, às vezes, descambar, se deslocar para o âmbito da justiça. Muitas vezes,
os clientes do escritório dizem: doutor, o senhor apresentou a impugnação, eles julgaram improcedente a sua impugnação administrativa, ok? Aí eu digo para ele: tá, nós temos a chance de recorrer dessa decisão para o Conselho Superior de Recursos, que é a segunda instância administrativa. Tu diz isso para o teu cliente e o teu cliente: não, esquece essa gente aí. Eles querem arrecadar, eles vão julgar improcedente o recurso. Não dá para entrar com uma ação judicial, doutor. Entra com uma ação anulatória do lançamento e vamos tentar anular pela justiça. O juiz sabe mais de direito tributário que esses auditores aí, que esses caras da Receita aí. Aí o que tu faz? Tu esquece o processo administrativo, abandona ele e ingressa com um processo judicial para anular aquele lançamento feito por aquele auditor. Veja que tu impugnou o lançamento, o colegiado, agora na Receita Federal tem um colegiado, o colegiado julga em primeira instância dizendo que tu está errado na tua impugnação, e aí tu abandona o processo judicial, a natureza administrativa do processo, tu abandona o processo administrativo e vai para o judiciário e diz: ó, juiz, vem cá, isso aqui que eles estão dizendo está errado e eu tenho prova suficiente para que eu não tenha que pagar esse débito ou saldar esse crédito por parte do Estado. É possível isso? É possível. No momento que um processo administrativo se judicializa, não se julga mais no administrativo, porque aí a decisão judicial se sobrepõe à decisão administrativa. Claro isso? Aqui estão as espécies que eu já comentei: determinação e exigência do crédito. Letra A é de interesse do fisco. Esse processo de determinação e exigência do crédito é de interesse do fisco. O Gilson que está conosco aí, Gilson, pega o decreto 75/74 de 2015 e nos traz a ementa e o artigo 1º desse decreto, que é o que regulamenta esse processo de determinação e exigência. Coloca para nós, por favor, no chat ali, se tu conseguir aí, Gilson, ou alguém aí que tiver habilidade. Entra no site do Planalto, escreve decreto 75/74 e tu vai ver que esse decreto ele normatiza esse processo de determinação e exigência do crédito. Olha só, decreto que regulamenta o processo de determinação e de exigência de crédito tributário da União. Esse decreto vale para a União, não vale para estados e municípios. O processo de consulta, que é o segundo processo ali, relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, a classificação fiscal de mercadoria, para poder lançar os tributos corretamente, a classificação de serviços, para poder também lançar os serviços, intangíveis e outras operações que produzem variações de patrimônio e outros processos que especificam. Então, esse decreto que o Rafael trouxe para nós aqui, obrigado, Rafael, ele na ementa, ele já resume tudo que esse decreto trabalha o processo de determinação e exigência do crédito. Professor, o que é essa determinação e exigência do crédito? É a própria fiscalização para lançar o tributo e exigir o pagamento. O artigo 1º, que agora é o Gilson que trouxe aqui, né? O Gilson, olha o que diz o artigo 1º. O mais importante dos artigos de uma lei é o artigo 1º. Ele fala o assunto, ele explica para quem for ler a lei como um todo qual o assunto que vai ser tratado e o alcance dessa lei. O processo de determinação e exigência do crédito tributário da União, o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária aduaneira, a classificação fiscal de mercadoria, a classificação de serviços intangíveis e de outras operações que produzem variações no patrimônio e de outros processos administrativos relativos à matéria de competência da Secretaria da Receita Federal, veja, o âmbito desse decreto é a Secretaria da Receita, serão regidos conforme disposto nesse decreto. O artigo 1º aqui ele tá um copia e cola da ementa, né? A ementa é o resumo da lei, que é o que foi colocado pelo Rafael aqui em cima. O Rafael colocou um resumo, que é a ementa do decreto, e agora o artigo 1º repete praticamente o inteiro teor da ementa. Vejam que o artigo 1º, dentro da boa técnica legislativa, é o artigo mais importante de uma lei, é o artigo 1º, porque ele tem que dizer o que vai ser tratado na lei, ou no decreto, ou na portaria, ou na lei complementar, ou mesmo no artigo 1º da Constituição Federal. Isso é importante, ele determina o que vai ser falado, tratado naquele documento legal, e qual o alcance daquilo, a quem será direcionado aquela legislação.
Um decreto não deixa de ser um ato infralegal expedido pelo Poder Executivo para a regulamentação de uma lei. O decreto serve para regulamentar uma lei, não serve para estabelecer novos direitos e deveres. Ele serve para explicar os direitos e deveres estabelecidos em lei. Para isso serve o decreto. Vocês têm que ler o artigo 84 da Constituição Federal, ou Constituição da República Federativa do Brasil, que hoje completa 33 anos, que vocês vão ver que o Poder Executivo poderá regulamentar as leis por decreto. Ou seja, como é que vai funcionar a lei? Precisa de um decreto de regulamentação. Porque às vezes as leis elas estabelecem direitos e deveres, mas elas não deixam claro como vai ser aplicada a lei na prática, no mundo real. Então, o mundo real é diferente do teórico. Aí o decreto vem e explica, olha, meu amigo, para determinar e exigir o crédito tributário, a fiscalização tem que ser assim. Para lançar o tributo tem que ser assim. Para impugnar o lançamento, o contribuinte tem 30 dias. Vai ser feito assim. Para recorrer da decisão de primeira instância administrativa, tem mais 30 dias, ou mais 15 dias. Então, os prazos de recurso, de impugnação, o direito eu tenho, agora eu não sei como exercer o direito. Aí o decreto vem e regulamenta a lei. Para isso serve o decreto. Então, vejam que esse decreto 75/74, ele fala da determinação e exigência do crédito, que é o próprio processo de fiscalização e lançamento tributário. Ele fala da consulta, ele não fala da repetição de indébito, mas a repetição de indébito é um processo administrativo que também pode ser judicial. Alerto a todos. Este processo administrativo de repetição de indébito, que é buscar o dinheiro pago indevidamente, o artigo 165 do CTN fala que o contribuinte poderá restituir o valor pago indevidamente, também chamado de repetição de indébito. Mas, se não for devolvido o dinheiro no âmbito do processo administrativo, é possível que tu, em nome do teu cliente, ingresse com uma ação ordinária, né, o rito ordinário, uma ação de repetição de indébito, que vai adotar um rito ordinário. Então, quando tu for produzir uma repetição de indébito administrativo, produza ela bem feita. Porque se não receber dinheiro de volta pela administração, diretamente pela administração, no julgamento administrativo, tu copia aquilo e cola numa petição e entrega para o juiz numa petição judicial. Por isso que eu sempre oriento, né, meus alunos, quando for fazer um requerimento de repetição de indébito no âmbito administrativo, lá da Receita Federal, já façam ele sob a forma de uma petição, porque depois tu pode usar, copiar e colar isso, mudando apenas o endereçamento, né, em vez de enviar para o auditor fiscal, para encaminhar para a Receita Federal, tu vai encaminhar para a vara da Fazenda Pública lá, ou da subseção judiciária pública da Justiça Federal. Mas a peça, em tese, quase é a mesma, né? As teses são as mesmas, o caso Professor, é o mesmo. Oi? uma pergunta, eu tenho que ter o processo administrativo antes do judiciário? Não, de forma alguma. O artigo 5º, Gilson, inciso 35, diz que a lei não poderá proibir determinar que tu não possa acessar a justiça, né? Quando nós formos trabalhar o processo judicial tributário, na unidade 3, eu vou falar desse inciso 35 do artigo 5º, que é o princípio do acesso à justiça, né? Todo mundo tem acesso à justiça. Então, a Constituição diz que não pode ter nenhuma lei no Brasil que impeça que tu acesse a justiça. Sempre que tu tiver uma ameaça, uma perda de direito, que tu acha injusta, ou uma ameaça de perda de direito, tu pode ingressar em juízo. Então, se tu fez um requerimento administrativo de repetição de indébito, que no fundo é um requerimento, né, não é uma petição de repetição de indébito administrativo, é um requerimento administrativo, tu preenche lá o formulário, que eles têm lá um padrão, e entrega para a Receita Federal, e a Receita não atende esse teu pedido, julga improcedente, aí tu recorre, vai para o Conselho Superior de Recursos e perde também, mas mesmo que durante o processo tu perca a tua paciência, nesse sentido, tu já pode ingressar sim em juízo. Professor, eu não vou entrar com esse pedido de repetição de indébito administrativo, eu vou entrar direto com uma ação de repetição de indébito no judiciário. Posso. Por quê? Porque a Constituição, no inciso 35 do artigo 5º, diz que lei nenhuma poderá impedir o acesso à justiça. Certo?
Até é bom vocês trazerem aqui por chat, aqui, Gilson, o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que é um direito fundamental, que é um direito do artigo 5º, né? Cláusula pétrea, inclusive, né? Se vocês puderem abrir a Constituição e colar aqui no chat, eu agradeço. Alguns juízes, no âmbito da Previdência, começaram a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, aí constatado que já houve a lesão, ou mesmo ameaça a direito, a qualquer direito. Então, como a lei não excluirá da apreciação do Judiciário, eu não preciso entrar com uma ação, com um requerimento administrativo. Eu posso ingressar com uma ação da repetição de débito direto no Poder Judiciário. É o que garante a Constituição. Certo? Os juízes federais começaram a receber muita petição de reconhecimento de direito de aposentadoria. Esse pessoal que trabalhou no campo, foi agricultor e tal, eles, ao invés de ingressar no INSS com as provas, com os documentos e tal, e pedindo a aposentadoria, o advogado deixava de entrar no âmbito administrativo para requerer a aposentadoria e protocolava uma ação declaratória de direito de aposentadoria no Juizado Especial Federal, lá, contra o INSS. E os juízes começaram a dar bronca nos advogados. Mas peraí, vocês transformaram a Justiça Federal num balcão de despacho de aposentadoria. E aí começaram meio que trancar um pouco, e aí forçou o pessoal meio que recuar e ir pro administrativo. Mas, em hipótese alguma, eu estou dizendo aqui que não pode ingressar diretamente em juízo, sempre pode ingressar diretamente em juízo. Balcão do INSS, virou um balcão do INSS, exatamente. Entendeu, Gilson? É isso? Legal? O parcelamento de débito é feito também via administrativa, né? Esse sim, flagrantemente, é somente por via administrativa. A não ser que alguém negue um parcelamento, aí poderia ingressar com uma ação declaratória de direito de parcelamento. Eu nunca vi isso acontecer, mas é possível. E o reconhecimento de direitos, que nós vamos ver mais adiante, que são as imunidades e as isenções, que às vezes tu precisa solicitar isso, né? Não é automático, por exemplo, a isenção de IPTU para quem é aposentado ou aposentada, ou pensionista, e que tem só um imóvel e que ganha até 2 salários mínimos em Balneário. Não é automático. O município não sabe que tu ganha só 2 salários mínimos, que tu é aposentado e que tu tem só um imóvel. Tu é que tem que peticionar administrativamente ou requerer administrativamente o reconhecimento desse direito. E aí será aberto um processo, será consultado os cartórios para ver se tu só tem um imóvel, eles vão pedir o teu contra-cheque, tua renda familiar e tal. Quem sabe vai uma assistente social na tua casa para ver se de fato tu é carente ou não, para ter o gozo desse direito da isenção do IPTU, como é o caso aqui de Balneário Camboriú, para quem é assalariado e quem tem apenas um imóvel no município. Então, goza do direito de imunidade do IPTU para essas situações. Então, não vai pagar IPTU. Professor, depois ele morreu e deixou para o filho ganha 10 salários mínimos. Bom, o filho vai perder essa imunidade, vai começar a pagar IPTU porque ele não goza das mesmas condições. Por isso que o reconhecimento de direito depende de quem está pedindo, porque às vezes ele vale, no mesmo imóvel ele vale para um, mas não vale para outro. Vale para o pai, mas não vale para o filho, que é herdeiro, por exemplo. Certo? Às vezes a assistente social detecta que o pai e a mãe moram, mas mora mais 2 filhos, os 2 filhos são ricos, tem carro do ano na garagem. Ele diz, mas peraí, eu vou dar isenção de IPTU, mas a renda familiar é maior que 2 salários mínimos. Tudo isso é investigado. Bom, aqui nós temos então algumas informações acerca do primeiro processo, que é a determinação e exigência do crédito, né? Que é a própria ação fiscal para descobrir o fato gerador. A gente já falou isso várias vezes. O que o fisco quer é enxergar o fato gerador para determinar que existe um crédito tributário, que existe uma obrigação tributária que vai se transformar num crédito se for lançado o tributo.
Aqui eu coloco que é o mais importante processo administrativo, é a própria constituição do crédito e sua cobrança amigável. Essa determinação, essa fiscalização dá suporte ao lançamento do crédito, transformando a obrigação num direito líquido e certo. Esse direito líquido e certo pode ser impugnado, pode ser recorrido. Então, é um direito líquido e certo ao crédito de forma relativa, não é de forma absoluta. Isso sempre eu ressalto que esse direito líquido e certo ele é relativo, nunca absoluto. Por quê? Porque eu posso contestar, inclusive judicialmente, o trabalho, essa determinação, esse lançamento tributário, eu posso querer levar até o Poder Judiciário para discutir se ele é legal ou não. É o próprio processo de lançamento e possibilita o acertamento de contas ou a determinação da exigência do crédito, né? Então, a União se baseia no Decreto 75/74 e também usa subsidiariamente a Lei do Processo Administrativo Federal, né, que fala algumas questões de prazo, de como é que se conta prazo e tal, dentro do Processo Administrativo Federal, Lei 9.784 de 99. Também é utilizado, e quem for fazer concurso para fiscal tributário, o auditor fiscal federal, precisa conhecer tudo isso. Esse processo de determinação e exigência do crédito, ele é, num primeiro momento, unilateral. O fiscal vem, detecta que tu praticou o fato gerador, houve o fato gerador do tributo, entrega isso para a lei essa que eu citei aqui, Hermes, a lei 9.784. Vocês têm que conhecer a lei, o decreto-lei 70.235 de 72, o decreto-lei esse que está na tela aí, o 75/74/2011. Eu falei 2015, me enganei, é 2011. É 2011, esse decreto é bem mais antigo, é 2011. Tempo do, acho que, primeiro mandato da presidente Dilma ainda. E a lei 9.784 de 99, que é o processo administrativo federal, que ele não é específico para o tributário, mas serve também de subsídio para o processo administrativo tributário. Então, olha só, num primeiro momento, a ação da fiscalização para enxergar o fato gerador e lançar o tributo é uma ação amigável, né? Há uma fiscalização, o fiscal enxerga que tu vendeu lá um produto que tu não declarou, ele lança essa diferença desse tributo devido, lança de ofício, portanto. Veja, o ICM ele é lançado, ele é declarado e pago antecipadamente pelo contribuinte. Aí o fiscal vem e detecta que o cara declarou errado, declarou para menos, cometeu inclusive um crime. Aí o fiscal lança de ofício essa diferença e notifica o devedor para que ele pague essa diferença do tributo. Assim como a gente recebe uma R do imposto de renda, às vezes quando a gente tem uma diferença lá para pagar. Então, vejam, a determinação e a exigência do crédito se dá pela fiscalização e pelo lançamento desse tributo. Se a pessoa concorda em pagar, o processo morre aí. O processo administrativo morre amigável, morre unilateral. Só o fisco trabalhou, só o fisco agiu no processo e o devedor apenas pagou, concordou e pagou. Mas o processo pode se transformar em contencioso administrativo, contencioso ou litigioso administrativo. E aí ele estabelece a bilateralidade. O fiscal disse que tu deve, tu não concorda com isso, o auditor lançou o tributo baseado nas informações do fiscal e tu faz o quê? Tu, ao invés de pagar, tu apresenta uma impugnação ao lançamento. Aí tu abriu um litígio ao processo administrativo que está correndo. Aí tu vai produzir prova, vai produzir argumentos, vai trazer a legislação, vai indicar, quem sabe, uma perícia para ser feita. Tudo isso pode acontecer dentro de um processo de determinação e exigência. Então, num primeiro momento, ele é unilateral. Se a pessoa paga, reconhece que deve e encerra o processo pelo pagamento, extingue o crédito pelo pagamento. Mas se o teu cliente não concorda em pagar aquilo que a Receita está dizendo que ele deve, aí tu tens que abrir o litígio ou o contencioso administrativo. E aí vas das provas e dos documentos e da legislação para justificar o não pagamento, caso tu tenha convicção de que o teu cliente de fato não deva. Essa fase unilateral, essa determinação e exigência do crédito, ela pode ter início com
um termo de início de fiscalização, né? O fiscal chega na loja lá, ou na empresa, ou na indústria, e diz, olha, eu estou fiscalizando a empresa, eu preciso de algumas informações, ele lavra um termo de início de fiscalização, é um ato escrito e intima a pessoa para que ela apresente esses documentos em 30 dias, para que ela possa analisar se existe, de fato, algum crédito não lançado e devido, né? Pode também o processo de determinação e exigência do crédito começar já com uma apreensão de mercadoria. A pessoa chega ali, o fiscal tributário federal chega ali no camelô, nota que aquelas mercadorias são contrabandeadas, ele já faz a apreensão da mercadoria e notifica o proprietário para que apresente as suas defesas, que apresente as notas fiscais, prove que aquilo não é proibido, né? Porque contrabando é quando tu traz algo do exterior que não pode ser vendido no Brasil. Se for só desse caminho, ainda há a possibilidade de tu apresentar as notas de compra, poder retirar essa mercadoria posteriormente. Tudo isso tem uma legislação apropriada quando é feito aqui no camelô, numa loja, perto da Receita e tal. Agora, quando isso é feito, essa apreensão de mercadoria se dá na estrada, em Cascavel, ali perto de Foz do Iguaçu, ali fica mais difícil. Eles metem tudo dentro de um caminhão e levam embora. E aí vai ser mais caro tu ir correr atrás dessa mercadoria do que abandonar a mercadoria para a Receita. Então a Receita toma a mercadoria, tu dá por perdido aquilo e não abre nem litígio, né? Se eles notarem que é um crime, aí pode que haja até uma representação criminal pelo descaminho, né? Descaminho é trazer um produto do estrangeiro que pode ser vendido no Brasil, que não é proibido, que se for proibido é contrabando. O começo do despacho aduaneiro é uma forma de iniciar um processo também de determinação e exigência do crédito. O auto de infração é quando o fiscal já nota que há uma infração cometida. A pessoa tem uma loja e não tem alvará de funcionamento, não tem alvará de localização, não tem inscrição municipal e montou um instituto de beleza, montou uma academia, uma prestadora de serviço. Então o fiscal municipal já lavra um auto de infração. Meu amigo, tu já cometeu essas infrações. Eu vou abrir um prazo para te pagar e te regularizar, ou tu fecha teu estabelecimento, né? Mas o auto de infração já está lavrado. Então, o auto de infração ele tem umas características previstas no decreto 201, do decreto 75/74, né? Que vale para a Receita Federal. Falsificação é alvo de fiscalização? Sim. Sim, também da Receita Federal. Porque a falsificação também não recolhe em IPI, né? Nem ICMS. E o final do processo normalmente é com a conclusão, né? Com o lançamento ou não do tributo, que se conclui com o termo de encerramento de fiscalização. Então, quando o fiscal ainda não tem certeza que houve uma infração, que a mercadoria não é ilegal e tal, ele lavra um termo de início de fiscalização, pede as provas, as comprovações para o fiscalizado, lavra esse termo de início e depois de apurado tudo, ele faz uma conclusão, faz um relatório final e conclui o processo administrativo com o termo de encerramento da fiscalização. Esse termo de encerramento pode surtir o efeito de lançar o tributo devido ou não. Tá tudo ok, a documentação que o fiscalizado, que o contribuinte apresentou, está tudo certo, ele recolheu certo, pode chegar essa decisão administrativa também. Mas quando tem apreensão de mercadoria, auto de infração, aí já complica um pouco mais, porque aí já há constatação por parte da fiscalização de algum ato ilegal, né? Então, ele detecta alguma ilegalidade e já lavra um auto de infração. O auto de infração é um instrumento jurídico fiscal ou termo fiscal com o fim de veicular um ato administrativo de aplicação de penalidade ao infrator da legislação tributária pelo descumprimento de obrigações tributárias. As obrigações normalmente são as acessórias, né? Não ter alvará é uma obrigação acessória. Não pagar a taxa para ter o alvará é uma obrigação principal, mas normalmente os autos de infrações se referem às obrigações acessórias. Não ter firma registrada na junta comercial, não ter livro caixa, não ter alvará de localização, não ter alvará sanitário, se for um restaurante, uma farmácia, um salão de beleza, tem que ter alvará sanitário, tem que ter um alvará de funcionamento com a taxa paga. Tudo isso são obrigações acessórias que podem resultar no auto de infração. O auto de infração tem que ter a indicação do autuado, aquele que é fiscalizado, local, data e hora da lavratura,
descrição do fato que constitui a infração, definição do dispositivo legal, tem que dizer a lei que foi descumprida, né? Que o autuante reputa infringido, e a penalidade a ser aplicada, já tem que colocar no auto de infração. O valor do crédito tributário exigido, além do auto de infração, existem os tributos decorrentes das infrações, que é o crédito tributário, intimação para pagamento ou a recomendação para que faça a impugnação no prazo legal. E depois a assinatura do fiscal. Aqui diz assinatura do autuante, não do autuado, não o que sofreu a autuação. O que sofreu a autuação, se ele assinar ou não, não interessa. Ele, assinando, ele não está reconhecendo, automaticamente não está reconhecendo, só porque assinou. Assim como tu recebe uma multa de trânsito, se tu assinar ou não, dá na mesma. A única diferença é que se tu não assinar, tu vai receber pelo correio, tu vai ganhar um tempo a mais para recorrer da multa, né? Para impugnar a multa ou recorrer da multa. Então, aqui, ó, a assinatura do autuado não significa a sua concordância. E a sua recusa lhe acarretará multa ou ato infracionário. A multa já está sendo aplicada, a penalidade está sendo aplicada pelo auto de infração. Então, se tu assinar ou não traz resultado que tu esteja concordando. Tu pode exercer o direito de impugnar, de recorrer da multa ou do auto de infração a qualquer momento, né? Dentro do prazo, aliás, dentro do prazo legal. Certo? A fase bilateral se inicia, então, do processo de determinação de exigência, inicia com a impugnação, que é o que... Eu vou trazer um caso na semana que vem, depois do feriado. Depois do feriado, eu vou trazer um estudo de caso em que a Receita está cobrando um tributo, ela fiscalizou, lançou, e vocês vão exercitar essa tal da impugnação. Então, eu vou trazer um caso que vocês possam usar aí a legislação federal, a própria Constituição, para impugnar o lançamento do tributo. Então, às vezes eu trago assim, um fiscal da Receita Federal, em função da fiscalização, determinou a existência do crédito tributário de ICMS. Porra, mas o cara é fiscal da Receita Federal, o que ele tem a ver com o ICMS que é estadual? Então, não é papel dele, ele não tem capacidade tributária para cobrar ICM, ele só tem capacidade tributária para cobrar o IPI. Então, eu trago assim, um problema assim, nesse sentido, só para que vocês possam preencher o formulário da Receita Federal, onde aparece ali, tem os formulários prontos para impugnação, pessoa física, impugnação, pessoa jurídica, tem repetição de indébito, tem pedido de compensação, tem pedido de restituição. A Receita resolveu planilhar, né, elaborar formulários prontos específicos com colunas assim a serem preenchidos. Nome do impugnante, CNPJ, endereço tributário, né, o domicílio tributário, os fatos e a legislação a ser citada. Então, eu vou abrir para vocês depois o formulário, eu acho que até já mostrei para vocês na aula passada. Se vocês colocar no Google, coloquem ali formulários Receita Federal, ele vai abrir a página da Receita onde estão os formulários, aí tu pode salvar ele em PDF, mas pode preencher ele mesmo em PDF, é possível preencher. Bom, a fase bilateral é quando o contribuinte não concorda com a ação fiscalizadora, não concorda com a determinação e a exigência do crédito, não concorda com o lançamento do tributo. E aí ele exerce o direito de apresentar em 30 dias, porque ele tem 30 dias para pagar ou impugnar. Se ele não pagar e não impugnar, vai ficar devendo. Aí perdeu o prazo de impugnação. Ele tem que exercitar o direito de impugnação dentro do prazo de 30 dias da sua notificação. Ele exerce, então, nesse caso, o direito ao contraditório, ao auto de infração ou ao lançamento tributário. Seguem-se, depois disso, as diligências, perícias e provas, né, o exercício da ampla defesa, e vai ter um julgamento de primeira instância. Aqui eu quero ressaltar que na Receita Federal agora existe um colegiado de primeira instância. O decreto 7574, esse de 2011, ele criou um colegiado de primeira instância. Então, são auditores que julgam. Antes era o delegado da Receita Federal que julgava. Era uma decisão monocrática. Agora é um colegiado. Melhorou porque agora são mais de um auditor que julga. Depois, tu tem direito de
ir para a segunda instância. Caso o julgamento for improcedente, a tua impugnação for julgada improcedente, é possível ir até a segunda instância administrativa, que é o recurso ao Conselho Superior de Recursos Administrativos, que é o Conselho Superior de Recursos Administrativos, SSRA, uma coisa assim. Antigo CARF, não sei se ainda é o mesmo nome, CARF, mas era o antigo CARF. Conselho que antes todo mundo chamava de Conselho de Contribuinte, depois resolveram mudar para Conselho Superior de Recursos, no âmbito administrativo. Se eu apresento uma impugnação em nome do meu cliente, olha a pergunta, o meu cliente recebeu uma notificação de um lançamento, houve a determinação e exigência de um crédito, houve o lançamento de um tributo contra ele, ele recebeu a notificação, trouxe para o teu escritório e tu apresentou a impugnação. Dentro dos 30 dias, tu disse, não, nós temos prova suficiente aí que esse tributo já decaiu, e além da decadência já operou a prescrição, então vamos impugnar. Aí nós apresentamos a impugnação. Durante o período até que se julga a impugnação, o fisco não pode exercer o direito de cobrança do crédito, não pode exigir o crédito, não pode forçar o pagamento, não pode lançar em dívida ativa, escrever em dívida ativa, emitir uma CDA para executar, nada disso pode ser feito. Por quê? Porque eu ainda estou discutindo administrativamente num contencioso administrativo. No momento que eu apresento a impugnação, para tudo, filho, calma lá. Eu estou apresentando provas e argumentos que eu não devo. Se eu estou apresentando provas e argumentos que eu não devo, enquanto não for julgado no âmbito administrativo esse processo, eu não posso sofrer ação fiscalizadora, porque eu já estou me defendendo. Professor, às vezes isso não é um meio de atrasar o pagamento, de ganhar tempo para juntar dinheiro. Às vezes os clientes nos pedem assim, doutor, eu devo esse tributo, eu sei, eu fui notificado, eu de fato eu omiti informação, não paguei corretamente e tal, mas eu quero ganhar tempo. Aí tu diz para ele, então é o seguinte, então tu não paga, nos 30 dias vamos apresentar uma impugnação administrativa, vai demorar aí uns 6 meses para eles julgar, depois vamos apresentar um recurso, vai ir lá para o Conselho Superior de Recursos, vai demorar mais uns 6 meses, 7 meses, vai demorar aí 1 ano. Nesse período tu vai juntando dinheiro, quando tiver a decisão a gente paga. Mas não dá para depois entrar com uma ação judicial para impugnar esse lançamento? Também podemos entrar com uma ação judicial, ganhamos mais 1, 2 anos. Professor, mas isso é sacanagem, isso aí para o Estado é o fim, isso é trair o Estado, mas não é crime, é previsão legal, né? Tem previsão legal, né? Se tem previsão legal de suspender a exigência do crédito enquanto eu estou impugnando ou enquanto eu estou com uma ação judicial, o Estado como diz o Rafael, o Estado criou a regra, né? O povo votou, né? Mas normalmente a ideia foi do Executivo. E o Legislativo aprovou, tá aí. São ferramentas nessa briga. Pessoal, preste atenção que vocês são advogados da pessoa que está devendo. Ela tem problemas financeiros, não quer pagar naquele momento, então ela pede ajuda para o advogado. O advogado pega uma procuração, recebe os honorários dele e trabalha, né? Tem que trabalhar, vamos ganhar tempo então, tá bom. Eu agora vou ter o verão, vou vender bem lá na minha loja, vou vender bem no meu restaurante. Lá em março a gente desiste dessa impugnação aí, antes que eles julguem, a gente já vai lá e paga. Ou eu vou lá e faço um parcelamento, doutor, tudo certo, só me segura um pouco aí. Tranca essa ação fiscalizadora pela impugnação. Vamos trancar. Aí tu entra com a impugnação, depois tu entra com recurso administrativo, acerca do julgamento da impugnação, se a impugnação for julgada improcedente, tu entra com recurso, depois tu ingressa com ação judicial. Tem custas e tudo, tem honorário, mas tudo bem, às vezes o valor é grande e o teu cliente está a fim de pagar e comprar briga, e aí tu vai até onde dá, né? Esse é o meio pelo qual tu processualmente consegue resolver o problema do teu cliente. Tu não vai resolver no mérito, porque ele sabe que deve. E quando ele for pagar, tem juro e correção monetária sobre isso. Não vai suspender a corrida da correção monetária e do juro, vai continuar correndo. Mas ele vai ganhar tempo. E aí vem um refis, aí vem um refinanciamento, aí ele parcela em 60 vezes, 180 vezes, 240 vezes.
aí fica uma parcelinha pequena e ele continua com a empresa dele, com o dinheiro dentro da empresa, fazendo capital de giro, e tu ajudou ele processualmente, tu ajudou ele no âmbito administrativo e depois no âmbito judicial a trancar o processo de determinação e exigência do crédito tributário. Até aqui está ok? Esse processo de determinação e exigência, então, é a própria fiscalização e lançamento dos tributos. Agora nós temos a consulta, né? Aqui hoje de tarde eu dei um exemplo da fábrica da BMW que se instalou aqui em Araquari. Imagina uma empresa alemã, onde a tributação tem uma característica própria na Alemanha, na Europa, União Europeia, sei lá. Essa BMW sai da Alemanha, bota aqui um representante, aqui uma fábrica em Araquari. Eles devem ter conversado com o governador, na época eu acho que era o Colombo, o governador deve ter sugerido um projeto de lei para dar isenção de ICMS, algum atrativo, né, foi oferecido. Só que a BMW precisa conhecer isso tudo, essa legislação, precisa interpretar corretamente. Então, a BMW ela leva até a Receita Federal, a Receita Estadual e a Receita Municipal as suas dúvidas para a correta interpretação da legislação. O que eu tenho direito? O que eu tenho de obrigação? Quando eu devo pagar? Eu pago IPI, pago ICM, pago ISS para o município, pago ICM para o Estado, eu tenho isenção do Estado, ICM? Não tenho. Eu vou importar peças da Alemanha, vai vir pelo Porto de Itajaí, será que eu tenho isenção de impostos de importação? Se eu vender os carros do Brasil para a Alemanha, fabricar aqui e levar para a Alemanha, tem que pagar ICM? Daí, essas dúvidas que o dono da empresa, ou o seu contador, ou o seu advogado tem, ele precisa esclarecer. E aí existe um processo para isso, que é o processo de consulta. Então, havendo dúvida acerca de fato concreto, ou mesmo de uma situação hipotética, o contribuinte pode lançar mão do processo de consulta. Enquanto tiver a consulta tramitando processualmente junto à Receita Federal, Estadual ou Municipal, e pode estar tramitando nas três ao mesmo tempo, eu posso protocolar uma consulta na Receita Federal, uma consulta na Receita Estadual, em Florianópolis, e posso entregar ali em Araquari, na Prefeitura, uma consulta no município onde está a fábrica, onde vai ser a fábrica. Antes mesmo de construir a fábrica, eu já quero tirar dúvidas acerca da tributação. Até porque a tributação no Brasil é bastante imbricada, né? Alguns dizem que é uma alegoria carnavalesca, né? Alguns dizem que é tão complexa, tão diversa, tão difícil de ser interpretada, que a consulta é a única saída para se pagar corretamente. A consulta é para saber o correto, como eu devo pagar corretamente os tributos. Para não pagar errado e depois ter que repetir o indébito, para não pagar menos, depois levar multa e ter que pagar correção monetária, multas de juros, demora, etc. E tal. Então, a consulta ela interrompe a ação fiscalizatória até que se julgue a consulta. E a consulta sendo um processo, é possível que eu não concorde com a decisão da consulta e faça depois um recurso contrariando a consulta, provando que eles estão errados também na forma de cobrança do tributo. Então, no fundo, a consulta é uma antecipação de um problema futuro, hipoteticamente falando, ou concretamente falando, de uma empresa nova num determinado local que vai se instalar para saber como é que funciona toda a legislação, como funciona o lançamento, que data eu tenho que pagar o ICM, que data eu tenho que pagar o IPI, como é que eu recolho? Via internet, via boleto, via DARF, Documento de Arrecadação Federal, quando eu entrego, o carro sai da fábrica ou quando o carro chega na agência. Vejam a quantidade de dúvidas, né? A importação é paga antes, quando o navio está saindo daqui, ou quando o navio está vindo de lá para cá com algum motor da Alemanha. Não sei, às vezes o advogado, o contador não tem conhecimento amplo de uma atividade nova que se instala às vezes no município. Uma atividade mineradora é complexa, atividade de montadora de veículo é complexa. Então, a consulta é um meio cabível, meio apropriado para que se tire dúvidas acerca da interpretação. E isso está regulado também pelo decreto 75/74. Então, o processo de consulta tem regulamentação também. Nesse período em que a consulta está sendo apurada pela Receita, né, veda a ação fiscal contra o contribuinte. Então, se o fiscal chegar lá na BMW, o gerente vai dizer: meu amigo, para aí.
eu protocolei uma consulta acerca das minhas obrigações tributárias lá junto à Receita Federal, Estadual e Municipal. Eu fiz 3 consultas, um em cada ente da federação, então só volto aqui como para fiscalizar minha empresa e aplicar multa ou auto de infração depois disso, depois que eles me responderem. Então tem a prova de que tu protocolou a consulta, tu já barra o fiscal, porque ele não pode agir, porque como é que ele vai agir acerca de alguma coisa que tu tem dúvida e que tu diz que tem dúvida? Então, ele não pode querer te aplicar uma multa sobre alguma coisa que está sob discussão. Suspende a exigibilidade e suspende a ação fiscal também. A consulta é importante, às vezes está até para ganhar tempo. Tem gente que faz consulta para ganhar tempo. Se a consulta é feita pela BMW, de forma isolada, a Receita Federal aqui em Itajaí vai responder. Se for a Associação das Montadoras do Brasil que faz a consulta, um colegiado representativo, aí vai ser julgado lá em Brasília, no órgão central da Receita Federal, né, lá no Ministério da Fazenda, deve ter um órgão central lá, que vai tomar a decisão acerca da consulta, que vai valer com efeito erga omnes, né? Essa consulta vai ter efeito para todas as montadoras. Então, às vezes não é bom, não é legal fazer uma consulta de forma isolada. Por exemplo, um advogado fazer uma consulta para a Receita Federal acerca do imposto de renda, é melhor ele levar na OAB, a OAB formula a pergunta, a consulta, protocola e aí vai para o órgão central e aquela decisão tomada em Brasília vale para todos os advogados. Então, sempre tem que tomar esse cuidado quando for elaborar a consulta, para ver se existe um órgão de representação e às vezes, quem sabe, o órgão de representação assume essa condição de consultar o fisco para aplicação da legislação tributária corretamente. Lembrem que tinha uma propaganda do Exército Brasileiro há uns anos atrás que dizia, apesar de um dever, um direito. Como quem diz, não é um dever servir o Exército, é um direito de servir o Exército, servir a pátria. Então, havia essa propaganda, não sei se vocês lembram dessa propaganda. Eu transfiro isso para o tributário, né? Apesar de um dever, é um direito de eu, como contribuinte, pagar corretamente, ou eu, como sujeito passivo, pagar corretamente o tributo. Apesar de um dever, é um direito. Direito de pagar certo, não um direito de pagar errado. Como a interpretação da legislação tributária às vezes é complexa, afinal, o meu produto se enquadra no anexo 1, 2 ou 3. No anexo 1, a alíquota é 2, anexo 2, a alíquota é 3, anexo 3, a alíquota é 4. E a minha mercadoria, que eu estou trazendo do exterior, se enquadra no 1, no 2 ou no 3. Se eu tiver essa dúvida, para que eu não pague errado esse tributo, que é um direito de pagar certo, eu posso protocolar uma consulta junto à Receita e aí eu vou pacificar isso. De fato, eu estou aqui no anexo 2, não estou nem no 1 nem no 3, eu estou no 2. Então, a minha alíquota é aquela ali. É comum as consultas. Na época do imposto de renda, você sabe que existe um telefone, né, à disposição dos contribuintes, que é o 146. É uma consulta oral, via telefone, que se faz. Esse ano até eu acho que tinha uma consulta via chat, eu acho que tinha até um chat. Mas eu já consultei via telefone para esclarecimento de dúvida acerca da declaração do imposto de renda. No fundo é isso. Só que ao invés de eu telefonar, eu faço por escrito e protocolo pela internet já, isso, protocolo junto à Receita Federal e aguardo o resultado da consulta. Vamos ao terceira espécie de processo administrativo tributário, que é de interesse do contribuinte, que é a repetição de indébito, que eu já falei um pouco, é um recurso administrativo para reaver os tributos pagos indevidamente. Artigo 165 regulamenta esse direito, né? Alguns alunos me perguntaram de manhã e já me perguntaram em prova, professor, eu fiz o pagamento indevido, protocolei a repetição de indébito administrativo, eles têm que me devolver em dobro o valor que eu paguei ou não? O que vocês acham? A devolução desse valor pago indevidamente deve ser em dobro ou deve ser apenas corrigido monetariamente? Depende do que, minha amiga Sônia Good, Sônia Portes Good. O que depende? Boa noite, professor. Oi? No primeiro momento, na tua pergunta, eu entendo que se foi uma cobrança que partiu por parte do órgão, seria uma cobrança para ser restituída em dobro. Porém, se foi paga indevidamente por parte
da pessoa física ou jurídica, aí seria uma restituição simples. Tá, essa é uma visão tua. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Da onde vem de onde brota essa figura da devolução em dobro? De que legislação brota isso? Onde é que está escrito na lei que a pessoa tem que, quando paga uma coisa indevida, recebe em dobro a devolução? Qual é a lei? Tem uma lei, né, que prevê isso. Vocês estudaram isso, é uma Direito cadeira... do consumidor, não é? Direito do consumidor. Direito do consumidor. Olha só, o direito do consumidor, para que se aplique a lei do direito do consumidor, o Liton Pilau é professor de vocês disso, né? É isso? Sim, né, o Liton. O Liton deve ter ensinado para vocês que para aplicar a lei, o Código do Consumidor, ou a lei do direito do consumidor, precisa ter três coisas presentes para que haja uma relação de consumo. Tem que ter um produto, tem que ter um fornecedor do produto e tem que ter um consumidor. Tendo esses 3 pontos, esses 3 pilares, é um triângulo. Essa relação jurídica se estabelece nesse triângulo. Um consumidor, um fornecedor e um produto. Que pode fornecedor ser habitual e consumidor final. Exatamente. Sem estar presente uma dessas 3 partes dessa configuração, não é e não pode ser aplicado o Código do Consumidor. Aí vem a pergunta, Sônia. Na relação jurídica tributária, existe consumidor? Sim ou não? Não. Existe fornecedor? Existe fornecedor de alguma coisa? O Estado fornece os direitos sociais, bem comum, oferece bem comum, mas não existe um fornecedor. E não existe um produto. A tributação é uma relação jurídica para sustentar o Estado, ponto. Para fazer com que o Estado funcione. Às vezes tu recebe saúde, às vezes tu recebe segurança, às vezes tu recebe escola gratuita, às vezes tu recebe hospital, às vezes tu recebe merenda escolar para teu filho numa escola pública, mas não há uma relação de consumo diretamente relacionada aos tributos. E não há fornecedor e não há consumidor. Então, essa devolução em dobro, ela não acontece na repetição de débito. É isso que eu quero deixar claro. Eu entendi a forma de raciocínio da Sônia, entendi. Leva a crer que se aplicaria, né? Inclusive, ela criou uma figura, né? A Sônia criou uma figura, a Sônia é inteligente, ela criou uma figura, ela criou a figura do dolo, né? Se é o Estado que te cobra errado, paga em dobro. Se não é o Estado que te cobrou e tu que pagou errado, aí não tem dolo do Estado, o Estado não precisa devolver em dobro. Isso podia ser uma lei, né, Sônia? Isso podia estar na lei, podia estar no Código Tributário, né? Caso, lá no artigo 165, poderia ter um parágrafo, né? Se a repetição de débito é decorrente da fúria, da ganância do Estado, que cobrou errado, o Estado deve devolver em dobro. Mas é uma legislação, nós vamos ter que convencer um deputado federal ou um senador para, quem sabe, escrever isso, ou fazer uma monografia sobre isso, né, Sônia? Mas é uma ideia. Assim surgem as ideias, né? Hoje não existe essa previsão. Hoje não existe essa previsão, porque como essa previsão brota só do Código Consumidor, ela se aplica somente lá no Código Consumidor. Não há, em lugar algum do Código Tributário Nacional ou dos Códigos Tributários Estaduais ou municipais, essa figura da repetição em débito ter que ser devolvida em dobro. Então, respondendo diretamente, não há devolução em dobro. Então, se vocês forem pedir a repetição em débito administrativamente ou judicialmente, que é possível pedir judicialmente também, nunca façam esse erro, não cometam esse erro, embora no futuro possa não ser um erro, se for criada uma legislação para isso. Mas hoje é um erro crasso pedir a devolução em dobro, e o juiz vai tripudiar lá na sentença dele, dizendo que não é uma relação de consumo e tal. E aí não dá para errar nisso aí. São questões pequenas, mas que podem o advogado passar vergonha com alguns pedidos
ilegais, né? Inclusive sem propósito, né? Legal. Bom, a repetição de indébito depende do requerimento do sujeito passivo, aquele que pagou, né? Então pagou indevidamente, pede devolução. Aí a Sônia está certa, às vezes tu pede devolução porque o Estado te cobrou errado e às vezes tu pede devolução porque tu pagou espontaneamente errado. E aqui vem uma pergunta que cai muito em concurso, né? E agora existem já decisões judiciais nesse sentido. Olha só a pergunta. A tua avó, quando eu digo a tua avó, eu estou dizendo a avó de qualquer um aí. A tua avó, coitadinha, ela mora na casinha dela lá e recebeu um carnê do IPTU, ela recebeu uma intimação da Receita Municipal, né, do órgão da administração municipal, da Secretaria da Fazenda do município, cobrando os IPTU dela desde 92 até 2021. Aí vem uma lista de IPTU atrasado e a velhinha não tinha dinheiro, na época não pagou e tal. Puxa vida, e agora? Aí ela tem uma graninha, ela vai lá e diz, poxa, estou devendo esse IPTU desde 92 até agora, vou lá e vou pagar. Aí a tua avó paga o IPTU, todo esse IPTU atrasado. Depois que ela paga, tu chega lá na casa dela, ela diz, minha neta, recebi uma cartinha aí, como diz o gaúcho, recebi um chasque, né, um bilhete do município, do prefeito, recebi uma carta do prefeito dizendo que eu devia um IPTU, eu fui lá e como eu tinha uma graninha na poupança, fui lá, tirei tudo, paguei tudo esse IPTU atrasado. Aí tu vai dizer assim, mas vó, por que tu pagou tudo? Não era para pagar tudo, tu só tinha que pagar aquilo que não estava prescrito. Se nós estamos em 2021, tu tinha que ter pago 2021, 2020, 2019, 18, 17, no máximo ali até 2016 a senhora teria que pagar. Mas não de 92 para cá. Se eles não lhe cobraram nunca, ou seja, não interromperam a prescrição, está prescrito. Eles lançaram o carnê, a senhora não pagou, eles nunca mais se manifestaram, agora eles resolveram, entrou um prefeito novo, resolveu pegar tudo os atrasados, jogou tudo numa notificação, e a senhora foi ingênua e pagou. Aí vem a pergunta. A avó tem direito de receber a parte que ela pagou espontaneamente já prescrita? A Sônia diz que sim. Sim ou não? Sim. Com certeza. Flávia, Sônia, com certeza. Porque a prescrição extingue o crédito tributário. A prescrição independe da vontade do prefeito ou das pessoas. Se o prefeito não quisesse deixar prescrever, os prefeitos anteriores teriam que ter interrompido. Como eles não interromperam, caiu na mão do último prefeito, o último prefeito não tem como recuperar o que está prescrito. Muito embora a vovó ingenuamente tenha pago, ela pagou algo que já não existia mais como crédito. Então, tem que entrar com uma repetição de indébito administrativo. Então, se ela pagou e não é que prescreveu, ela pagou algo que já estava prescrito, certo? Prescreveu e ela pagou, certo? Entendeu? Então, então vamos ver, nós estamos em 2021, né? Então, 2015, começa a contar a prescrição em 2016, né? Então, começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte. Então, foi lançado em 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 2015 tu não pode cobrar também. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2017, 18, 19, 20, 21 tu pode cobrar. O que tiver de 2015 para trás, passa a régua ali, passa uma régua, uma canetinha amarela e diz para tua avó, ó, nós vamos lá falar com o prefeito para ele devolver esse dinheiro. Aí tu faz um requerimento administrativo, chamado repetição de débito, diz que tu tem o direito pelo artigo 165 do CTN, e que o Código Tributário Municipal, no caso, né, se é do município, diz que extingue o crédito tributário, prescrição e decadência. Aí nós vamos dizer para o secretário da Fazenda, lá na petição, que o município recebeu um valor prescrito, ou já extinto, ou seja, o crédito já não existia. Sempre que tu paga alguém que não tem crédito para receber, esse alguém não deveria ter recebido. Mas ela pagou, doutor, e ela não tinha pago o IPTU, eu sei, mas é que existe um prazo para que a cobrança seja feita.
em matéria tributária é 5 anos, a não ser que haja interrupções contínuas. Pode ter. Ah, mas ela em 2000 o IPTU de 92, ela foi lá em 94 e parcelou. Depois ela foi lá em 96 e parcelou de novo. Depois ela foi em 97 e parcelou de novo. Ela foi parcelando, cada vez que ela ia lá e parcelava. Bom, aí ela interrompeu as prescrições. Então, aí o município pode cobrar tudo. Aí se ela pagou, tá correto. Não operou a prescrição. A prescrição é quando fica inerte a cobrança ou o reconhecimento da dívida por 5 anos de forma consecutiva, ininterrupta. Se houver interrupção, começa a contar 5 anos novamente. Então é possível interromper a prescrição várias e várias e várias vezes. Pode ser que a interrupção vai acontecer depois de 50 anos do lançamento do tributo. Por quê? Porque houve o reconhecimento da dívida, houve protesto do título, estava inscrito em dívida ativa, foi protestado. Então, qualquer demonstração inequívoca que houve intenção de cobrar ou intenção de pagar, interrompe a prescrição tributária. Então, há que se analisar se ela tem direito de 2016 para trás, tudo que ela pagou, se não houve nenhuma interrupção e tal. E quem tem que provar também se houve interrupção ou não é o fisco, né? Entra com o requerimento de repetição em débito, alega a prescrição e o fisco que demonstra que houve interrupção. Se não demonstrar, vai devolver o dinheiro para a velhinha que pagou indevidamente. O parcelamento é um direito previsto em lei, que são os refis, então autorização legal e processual colocada à disposição do contribuinte para facilitar o pagamento, né? Vai se pagar durante um período X, lá definido em lei. E suspende a exigibilidade do crédito enquanto estiver sendo pago o parcelamento. É um processo também, que hoje é tudo informatizado, mas ele não deixa de ser um processo administrativo fiscal, o parcelamento. E os direitos, o processo de reconhecimento de direitos, é processo administrativo que possibilita o contribuinte requerer direitos previstos em lei. Quais são os direitos? Isenções, imunidades, não incidências e etc. Então, vamos supor que o governo do estado deu isenção de ICM para a BMW se instalar em Araquari, né, no estado de Santa Catarina, ela tem que protocolar um pedido formal de isenção para que seja atendido esse pedido. Então, é um processo de reconhecimento de direito, vai ter um despacho, vai ter um parecer jurídico, vai ter um despacho da autoridade fiscal dizendo que ele goza do direito de isenção e etc e tal. Tem que solicitar. As imunidades, elas às vezes são alcançadas pelo Estado de forma automática, de ofício, né? O município já sabe que não tem IPTU sobre sindicatos trabalhadores, sobre a sede do partido político, lá se o partido político tiver uma sede própria. Então, já não é lançado o IPTU porque a imunidade proíbe, né, o próprio lançamento. Agora, nas isenções, o tributo é lançado e a pessoa tem que requerer a isenção. Então, a isenção vem depois do lançamento. A imunidade impede o lançamento tributário. São dois momentos diferentes, o da isenção e o da imunidade. São coisas diferentes. Depende da manifestação da autoridade, né? Normalmente o secretário da Fazenda, ou de Finanças, sei lá, deferindo ou mesmo indeferindo o direito. E aí nós temos que a pessoa que não deve nada para o fisco, ele consegue entrar na internet e conseguir uma certidão negativa de débito. Essa certidão negativa diz que não existe dívidas tributárias pendentes em relação àquela pessoa. Então hoje se faz isso pela internet, antes era feito no balcão, tinha que entrar com requerimento escrito, daí hoje tu entra lá com o teu CNPJ, faz um cadastro na Receita Federal, tu extrai as certidões com validade de 3 meses, aí... E é importante, né, as certidões negativas, porque senão tu não faz concurso público, tu não pode participar de licitação, etc. Eu coloco aqui, né, a importância. Então, a lei poderá exigir que a prova de quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa. Isso é o artigo 205, né, do CTN. Expedida à vista do requerimento do interessado. Vejam, aqui no 205 diz que tem que fazer um requerimento para conseguir uma certidão. E agora as certidões são fornecidas automaticamente. Tu consegue certidão até de falência e concordata junto ao Tribunal de Justiça, tu consegue certidão negativa junto à Receita Federal, estadual e municipal, sem qualquer requerimento. Embora aqui no artigo 5 ainda havia essa necessidade. Mas agora tudo se
modernizou, vocês são jovens, aí entra no computador, tem internet, os requerimentos são dispensáveis em função da informatização, né, dos documentos e tal. Então, o computador procura ver se tu tem algum débito, se não tem, ele já autoriza a impressão a emissão e a impressão, depois tu faz na tua impressora, no teu escritório, a certidão negativa. A certidão negativa só tem quem não deve nada ao Estado. Essa certidão identifica a pessoa, o domicílio, o negócio, o ramo de atividade, está tudo ali. Certidão negativa, cuidado, olha, certos atos exigem comprovação de quitação de tributos. Por exemplo, licitação, eu acho que concurso público também, a pessoa não pode estar devendo. Para tomar posse, ela pode até fazer o concurso, mas depois para tomar posse vai ter que apresentar algumas certidões. Para ser candidato não precisa, só a certidão criminal, mas que deve tributo não impede que a pessoa seja candidato à eleição para prefeito, vice-prefeito, vereador, deputado, etc. Deveria exigir, né? Deveria exigir. A pessoa em dívida com o Estado vai querer representar o Estado. É uma coisa meio... Prazo para entrega da CND aqui, que é certidão negativa de débito, né? CDN ou CND, tanto faz a ordem das letras, seria 10 dias. Mas hoje tudo é automático. O que é uma certidão positiva? Demonstra a existência de débito, né? Ou existência de crédito por parte do Estado. O Estado tem crédito e tu tem débito. Então, vai sair uma certidão positiva. Tu está positivado. Certidão negativa afirma que tu não deve, e a certidão positiva com efeito é negativa, só para vocês tomarem conhecimento aqui, é que tu deve, mas tu está no parcelamento, tu aderiu a um parcelamento, está pagando. Ou existe uma moratória, então, se ainda não venceu o prazo, tu está devendo, mas o efeito ainda é um efeito dessa certidão como se fosse uma negativa. Então, tu pode participar da licitação com uma certidão positiva com efeito negativa, não tem problema nenhum. Muitas empresas participam da licitação e antes de participar, elas vão lá e fazem um parcelamento. Aí elas extraem uma certidão positiva com efeito de negativa, o que vale é o efeito de negativa dessa certidão. Está aqui o resumo, né? Certidão positiva, negativa e positiva com efeito de negativa. Só um quadrinho para ficar mais claro aqui. Estamos quase no final. O artigo 208, importante, se tu for servidor público, não emita certidão com dolo ou fraude. Se tu emitir uma certidão com dolo ou fraude, tu é o responsável pela emissão da certidão, tu fica responsável pessoalmente pelo crédito. Ou seja, tu vai ter que pagar a dívida acerca daquela certidão que tu emitiu, que é difícil comprovar isso, que tu emitiu com dolo ou cometeu alguma fraude. Então, tu paga a dívida e mais juros demora em função, além da responsabilidade criminal, e pode ser demitido do serviço público, que é a responsabilidade funcional. Artigo 208, eu nunca vi aplicar muito isso aí, mas é possível que haja algumas situações que levem a isso ainda, né? Aqueles que fazem a administração, advocacia administrativa, eles podem, né, facilitar a vida de alguém que queira participar de uma licitação, fornecendo uma certidão fraudulenta aí, para que a pessoa participe da licitação para ganhar uns trocos. Corrupção, né? Mas essa pessoa que fornece a certidão com dolo ou fraude responsabiliza-se pessoalmente pelo pagamento. E aqui nós temos os prazos, né, que ainda estão em vigor pelo decreto 75/74/2011, que não acompanham a modificação do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil passou os prazos processuais para dias úteis. Aqui ainda, pelo decreto federal, os prazos são contínuos ainda, exclui-se o dia do início, como é no processo civil, e inclui-se o dia do vencimento. Só que se o vencimento cair num dia normal de funcionamento da Receita, vale. Se cair num dia útil, que é um dia de funcionamento não normal da Receita, que às vezes tem um plantão no sábado, às vezes tem plantão no domingo, às vezes o município tem um plantão no sábado e domingo, no verão, para entregar carne de IPTU. Para a Receita Federal, Estadual, Municipal, o dia útil é o dia que funciona a Receita, mas não é o dia normal. Para fins de prazo processual administrativo, vale dia normal de funcionamento da repartição. Então, vocês têm que estar atentos a isso.
Para dia normal, para nós advogados, é de segunda a sexta, tirando os feriados, sábado e domingo. Para o processo administrativo fiscal, dia normal é dia de funcionamento regular, de segunda a sexta. Se tiver plantão no sábado e domingo, é um dia útil para a Receita, porque ela trabalhou, é útil para ela, mas não conta como prazo para entrega como prazo de vencimento para entrega de uma impugnação, de um recurso e etc. Então, isso aqui vai ter que ser corrigido, né? Mas, por enquanto, eu até conversei com a professora Marisa. Professora Marisa, como é que vocês estão fazendo? Aquilo que está previsto no Código de Processo Civil, lá de somente contar dias úteis, nessas leis esparsas não fala em dias úteis. Aí a Marisa disse, segue a lei esparsa, não vai correr risco de entregar o recurso, ou entregar o requerimento fora do prazo, ou a impugnação fora do prazo, porque ainda não se aplica automaticamente a todas as leis. Nos códigos tributários que eu tenho feito para os municípios, aí nas reformas que o nosso escritório tem trabalhado, eu já tenho transformado o Código Tributário Municipal em dias, contagem de prazo em dias úteis, como é no Código de Processo Civil brasileiro. Então, eu estou corrigindo em alguns municípios, isso já está sendo aplicado, mas em leis esparsas, por exemplo, a lei da execução fiscal, que é a 6.830 de 80, lá fala em contagem dos prazos de forma contínua, ainda não fala em dias úteis. Então, o embargo à execução fiscal é 30 dias. 30 dias que é contado contínuo, não é contado em dias úteis. Teria que alterar essa lei de 1980 para adequar ela ao Código de Processo Civil atual, que é de 2015, né? Que fala em apenas dias úteis para a contagem de prazo. Então, fiquem atentos a isso. Na dúvida, sigam fielmente o que está na lei, mesmo sendo uma lei esparsa e mesmo ela sendo diferente do Código de Processo Civil. Legal? Alguma dúvida? Podemos fazer um exercício? Na semana que vem é dia... Deixa eu ver aqui no calendário. Estou com o telefone na mão aqui. A semana que vem é dia 12, é feriado, certo? Você sabe por que é feriado? Dia 12? Sabe por que é feriado dia 12, que não vai ter aula? Não teremos aula dia 12. Nossa Senhora Aparecida? Não, Gilson, está errado, Gilson. Felipe está errado. É porque é véspera do meu aniversário. Então, para todo o país, porque é véspera do meu aniversário. Meu aniversário é dia 13. Então, dia 13, o professor aqui, o amigo de vocês aqui, está fazendo 61 anos de idade. 61 anos de idade. Plena forma física. Certo? Se vocês vierem na aula, eu trago o bolo. Vocês não vêm na aula, né? Eu vou comer o bolo sozinho. Nem posso comer bolo, porque já estou com diabetes, né? 61 anos, a gente começa... A gente entra aos 60, na melhor idade de morrer. Vocês já ouviram falar em melhor idade de morrer? Metformina. Olha, vou anotar esse nome. A gente entra numa idade perto da morte, então a gente começa a enxergar o sol poente. Vocês estão enxergando o sol nascente, eu já estou enxergando o sol poente. Eu olho para o oeste e vocês olham para leste. Certo? Eu digo isso para minha filha chora, se esperneia, tudo, coitada. Mas é verdade. Cada ano aumenta uma caixa de remédio na minha mesa, assim. Quando eu sento de manhã para tomar um café, tem assim tem uma bolsinha, uma cestinha assim com os remédios. Cada ano vai aumentando um remédio. Cada remédio caro, que Deus o livre. Então, é um de 100, um de 150. Então tem um para azia, para úlcera, tem um para diabetes, tem um para pressão alta, né? Pressão arterial. Depois à noite tem um para como é que é? Triglicídio. E aí tem uma maleta, quando eu viajo, vai uma maletinha com aqueles remédios. Eu tenho um amigo meu, argentino, allopurinol também, já tomei, para gota. Aí cortei a cerveja, né, cara? Cortei a cerveja. Dia de semana eu já não tomo nada, nunca tomei nada dia de semana, mas a não ser que tivesse um churrasco, mas a carne gorda e a cerveja é um negócio fantástico. Começa pelo uso dos óculos aos 40. Isso aí eu fui precoce, eu com 6 anos de idade eu comecei a usar óculos. O meu pai
que era médico, descobriu uma pinta assim no meu olho e me levou no oculista e ele viu que eu estava com miopia, com 6 anos de idade. Aí eu usei até os 18, 17 anos. Quando eu fui jogar vôlei em Porto Alegre, o treinador de vôlei lá do Grêmio Náutico União disse, mas como é que tu vai jogar vôlei com esse óculos, cara? Na época não tinha esses óculos de basqueteiro, assim, que amarra, que atrasa, assim. Eu usava um oclão, assim, de osso, assim, aqueles óculos feios, assim, de velho. Aí ele disse, cara, tu não vai poder, tu vai levar uma bolada no óculos, vai perder o óculos, aí tu não vai poder jogar, como é que tu vai fazer? Daí, ó, aqui, ó, a Flávia eu também fui atleta do Grêmio Náutico União. Dos 17 até os 25 eu joguei vôlei lá no União. De 77 até 78, até 85, mais ou menos. Depois segui jogando vôlei em outros lugares, mas ali era o forte na época. E aí surgiu a lente de contato. E eu comprei meu pai me deu um par de lente de contato que me acompanhou dos 18 até os 48 anos, a mesma lente de contato. Não, eu nem era sócio do União Sayonara, eu só era jogador, atleta, eu tinha uma carteirinha de sócio atleta, eu nem pagava mensalidade lá, porque era só para rico mesmo, né? Não era sócio atleta. Né? Não dava nenhum lanche para a gente comer lá. Na época dos jogos a gente tinha que levar até lanches. Os caras são ricos e não... E a Sojipa jogava o Renan, meu amigo Renan, que jogava na Sojipa. Eu joguei várias vezes contra o Renan, esse que teve Covid agora, aí, treinador da seleção brasileira. Tá legal, gente? Então, olha só. Encerramos a unidade 2. Encerramos a unidade 2. Que falamos, então, do processo administrativo fiscal. Aí vocês vão perguntar, professor, mas por que o senhor não usa mais óculos agora? Porque eu tive um descolamento de retina há uns 3 anos atrás, fechou assim, o olho direito fechou. Fiquei com uma cortina preta assim. Aí cheguei em casa e disse para minha mulher, cara, não estou enxergando nada, esse olho aqui você foi. Aí corri no Sadala ali em Joinville e o médico, que é o meu anjo da guarda ali, inclusive o nome dele é Bom Anjo, Fábio Bom Anjo. O Fábio Bom Anjo disse assim, o senhor tem que operar imediatamente, o senhor vai para a mesa da cirurgia, vai para a cirurgia. Meteu já uma anestesia, já colou a retina e voltou. Daí quando ele colou a retina, que eu voltei a enxergar, minha miopia saiu de 2 e pouco para uns 8, assim, mais ou menos. Daí eu não enxergava nada com o olho direito, o olho esquerdo normal, usando lente. Aí disse, não, o senhor vai largar as lentes. Como é que eu vou largar as lentes? Não, eu vou botar 2 lentes dentro do olho e já vou lhe operar a tal da catarata, já vou aproveitar para tirar essa pelezinha que tem na frente do olho aqui, que chama-se catarata, né? Parece uma catarata mesmo, parece que está caindo água dentro do olho da gente. Eu tiro a catarata, boto a lente e o senhor nunca mais vai usar óculos e vai enxergar de perto, de longe. Vai enxergar melhor do que quando o senhor tinha 6 anos de idade. E não é que é verdade. Operei a tal da catarata e botei a lente dentro do olho e não uso mais óculos, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem lente, nem mais nada. E enxergo letrinha tamanho Bíblia, assim, tamanho Bíblia, de longe. Então tá uma beleza, uma maravilha. A Flávia usa para perto, mas depois que vocês chegam nos 60, vocês pedem para o médico operar a catarata e já bota a lente e acabou. Tá todos os velhinhos agora sem óculos, notaram que os velhinhos estão todos sem óculos? Tá todo mundo agora operado. Então tem uma parte da melhor idade aí que dá para a gente se aproveitar também, mas não é muita coisa, mas dá para aproveitar alguma coisinha, certo? Eu vou fazer a chamada, mas eu vou encerrar aqui a gravação. Vou encerrar a gravação dessa nossa, acho que é a 10ª aula, né? Então, combinado. Terça que vem é feriado, na outra terça nós vamos fazer um exercício em aula. Para quem foi mal na prova, eu posso até dar uns pontinhos aí para melhorar a nota de vocês. E então não, quem não fez prova, dá uma caprichada aí, a gente vai fazer uma peça. E depois a gente marca a prova na outra semana, que é o dia que está marcado a prova na outra semana, que aí a prova está marcada no nosso plano de ensino dia 26. Dia 26. Certo? Dia 26 é a nossa prova da M2. Aí eu vou discutir com vocês na dia 19, eu discuto com vocês. Dia 12 é feriado. Professor. Oi. A gente discute se vai fazer uma prova ou vai Professor, fazer uma da presença geral hoje, tem o pessoal fazendo
Tá. Tem um pessoal Então, fazendo lá o negócio da revisão com a OAB. Isso, vou dar presença coletiva, e aí dia 12 vocês descansam, né? Estudem para a OAB. Dia 19 nós fizemos essa peça e combinamos a prova para o dia 26. Fechado? Alguma dúvida? Presença Valeu, coletiva para mestre. todo Obrigado mundo? e feliz aniversário do senhor, né? Obrigado, dia 13 de outubro, faço 61 anos de idade. Que fique para as memórias dos meus filhos e minhas filhas essa gravação, para que eles escutam no futuro em que eu não mais esteja por aqui. Um abraço, obrigado pela aula e a presença. Muito obrigado.